Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. O último apaga-luz. Que noite agitada no bastidor do Esporte Clube Internacional. Bisol, que seria demitido, se antecipou e pediu demissão. André Mazzuco foi demitido e D'Alessandro pediu para sair. Por quê? Os motivos, as razões e a situação de Abel Braga, como fica? O departamento de futebol do Inter foi implodido. Tudo a partir de agora nesse conteúdo que tem a força de KTO, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Tem jogos da Copa do Brasil no meio dessa semana. Mas, gente, eu confesso para vocês que não deu nem tempo de atualizar as odds aqui. Então faz o seguinte, te cadastra na KTO, kto.bet.br, jogue com responsabilidade para brincar. Tem jogo importante de Copa do Brasil, depois tem Mundial de Clubes, na KTO tem chance extra. É muito bacana brincar, sempre brincando, né? 5, 10 pila para trazer emoção para o jogo. Vamos lá. Eu tava jogando meu futevôlei, comendo meu churrasquinho, hoje de noite. E aí recebo, primeiro, a informação da saída de André Mazzuco, da demissão de André Mazzuco. Informação que eu trouxe em primeira mão na minha coluna de GZH, Bruno Flores informou também na Rádio Gaúcha. Antes disso, à tarde, José Olavo Bisol encaminhou uma carta de demissão ao Conselho de Gestão. Ele sabia que seria demitido, houve um acordo lá, né? Já que tem vários grupos políticos, para não ficar queimado, para não ficar chamuscado, foi lá e se antecipou. Ficou combinado, tá tudo bem, vida que segue. André Mazzuco demitido e minutos depois, a minha fonte chegou a dizer o seguinte, vai para casa, porque vai estourar mais coisa. Não deu nem tempo, peguei minhas coisas, entrei no carro e recebi a informação da saída de D'Alessandro do Internacional. E eu recebi a informação assim, Mazzuco foi demitido e D'Alessandro, alegando questões pessoais, pediu para sair do Internacional. Já está de férias. Há pouco recebi uma informação de bastidor que o presidente Alessandro Barcelos não aceitou num primeiro momento, que tentaram demover o D'Alessandro da ideia de saída, mas o D'Alessandro, e aí a minha fonte disse, cara, o D'Alessandro decidiu, tá decidido, não volta atrás. E depois o Inter confirmou em nota oficial as saídas de Mazzuco e de D'Alessandro. Não sobrou ninguém. Foi o vice de futebol, foi o executivo e foi também o diretor esportivo. E como fica Abel Braga? É o que tu tá perguntando aí do outro lado. E é o que eu perguntei para todas as minhas fontes. Foi o D'Alessandro que ligou pro Abelão. Foi ele que convenceu o Abel a ficar. Ou melhor, a voltar para o Inter. Pois bem, se o D'Alessandro ligou, o Abel aceitou, o D'Alessandro não tá mais. E aí tem um agravante. O Mazzuco, dentro da ideia do Abel no pós-jogo, também ficaria por ele, Abel Braga. Porque o Abel gostou do Mazzuco e tal, e a gente chegou a trabalhar com essa informação hoje, pouco tempo para trazer um diretor executivo. O Mazzuco também foi implodido, foi demitido. E o Abel vai ficar sozinho? Como é que vai ficar essa situação? Eu trouxe hoje uma informação que a ideia era entregar a chave do departamento de futebol profissional ao Abel. Mas o Abel, sem sustentação, com o cara que ele gostou, com o Dali que ligou para ele, ficaria no Inter? Aceitaria ficar no Internacional? Eu levantei aqui só para ver se a minha câmera estava gravando. Está gravando. A minha fonte diz o seguinte, não há relação entre a saída do D'Alessandro e a decisão do Abel de permanecer. Por enquanto, não há nada nesse sentido. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Tô com o meu WhatsApp aberto aqui.
já com especulações sobre quem pode ser o executivo de futebol do Inter. Tá? Mas aí não passa do campo da especulação. Gente, tem mais uma mudança que precisa acontecer, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, que é o CAPA. Correto? O CAPA é o setor responsável por entregar relatórios de jogadores que depois passam pelo crivo do departamento de futebol e são contratados com a assinatura do presidente, Alessandro Barcelos, o presidente do Conselho de Gestão. Tem mais coisa para acontecer aí, gente. Tem mais coisa para acontecer aí. A quarta-feira promete ser eletrizante. Eletrizante nos bastidores do Internacional. Eu estou recebendo aqui algumas informações, eu trabalho da seguinte forma, gente. O que eu recebo não significa que vira notícia de uma hora para outra. Eu preciso fazer apurações e isso demanda algum tempo. A não ser que eu receba de uma fonte extremamente confiável, como foi o caso da informação do André Mazzucco, da informação do D'Alessandro que eu dividi com o Rafael Divério, da Rádio Gaúcha, e quando a fonte é muito forte, aí, meu amigo, vai pro ar e o Inter acabou confirmando em nota oficial. O detalhe é o seguinte, gente. O detalhe é o seguinte. O Inter não tem tempo. O Inter precisa contratar executivo, definir vice de futebol. O Abel fica realmente quem vai ser o treinador. O Campeonato Brasileiro começa daqui a 40 dias. E aí, meu amigo? E aí? Como é que fica a situação do Internacional? Como é que fica a situação do Inter? O Grêmio está aí perto de contratar um treinador. Hoje à tarde teve uma reunião na sala do presidente Alessandro Barcelos com as presenças de ex-presidentes Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, Marcelo Medeiros, Pedro Paulo Zacchia, ex-presidentes do Inter. Eles saíram e não falaram muita coisa, apenas disseram que na sexta-feira o presidente Alessandro Barcelos irá conceder uma entrevista falando sobre algumas novidades, sobre os estudos que estão sendo feitos. O Inter contratou uma empresa para falar sobre modelos de gestão e ele vai anunciar talvez alguma mudança no organograma, na forma de gerir o clube. Muitas novidades. Muitas novidades. Tem uma outra especulação que a saída do D'Alessandro poderia ser para a chegada do Tite. É pura especulação neste momento, tá, gente? Por enquanto, é pura especulação, tá? Certamente vocês vão ler isso em algum outro lugar. Eu não tenho nenhuma informação ainda nesse sentido. Um abraço, obrigado pelo carinho, até a próxima. Tchau, tchau.